Olá, boa tarde. Estamos começando o nosso programa Fino Trato e eu tenho aqui em nossos estúdios Maria Cristina Mendes Caldeira e sua querida companheira Fé. Olá, Maria Cristina, tudo bem? Olá, prazer estar aqui. Estou muito feliz de ter você aqui conosco. A Maria Cristina vai nos contar um pouco de sua história, de alguns projetos que ela está envolvida. Enfim, nós vamos fazer aí uma caminhada por essa vida riquíssima de Maria Cristina Mendes Caldeira. A Maria Cristina Mendes Caldeira ela é uma contadora de histórias, ou storytelling também como estratégias de mídia digital, e estudou em um local não menos importante do que Berkeley, USA, certo? Isso. Você poderia nos contar um pouquinho da storytelling, enfim, nos elucidar um pouco esse universo tão rico? Então, eu acredito que a comunicação seja a forma mais transparente e rápida para se transformar a sociedade, as coisas que estão acontecendo. E eu primeiro estudei roteiro, eu fiz roteiro aqui no Brasil, acho que uns 2 anos, mas o roteiro é muito longo, muito lento, e aí eu descobri que tinha um negócio nos Estados Unidos que chama Digital Storytelling, que são pequenos roteiros de 1,5 minuto a 3 minutos, que contam histórias e que tem muito a ver com a nova linguagem dessa geração nova, que ela é toda multimídia. Com certeza. Então, eu comecei estudando na Columbia University, Digital Multimedia Storytelling lá, que é bem para jornalismo. Aí eu fiz na USC com um cara que chama Harry Jenkins, que é um cara que veio da MIT, que ele é especializado em transmídia, e por último eu fiz em Berkeley, que é onde eu fiz o curso e depois fiz um master, que para mim, na minha opinião, no que eu gosto, que é o humanismo, sim, é humanizar a linguagem, é o melhor lugar, e eu estudei para mim com o melhor cara, que chama Joe Lambert. Maria Cristina, assim como você falou dessa nova etapa, essa nova era, pode-se dizer que estamos vivendo, existem colocações onde se diz que existe um mundo antes e após o advento da internet. Só comparável essa mudança à Revolução Industrial. Então eu vejo essa sua atividade como algo assim, hoje literalmente essencial. Algo de primeiríssima utilidade. Ela diz muita coisa em muito pouco tempo. É uma coisa que é o seguinte, você, na realidade, é a verdadeira democracia, né? Porque informação é poder. A partir do momento que você distribui informação e todo mundo tem o poder de distribuir informação, você está numa revolução, porque todo mundo, de uma certa forma, passa a deter um pouquinho de poder. Com certeza. O mundo, eu acho que está indo para uma construção mais democrática e grande parte disso é a internet. Não é nem a internet, eu acho que são as redes sociais. As redes sociais, visto o que tivemos no ano passado. Isso. Visto o que tivemos. E o brasileiro gosta de rede social. Nós gostamos. Ele é naturalmente um povo que gosta disso. Então, o storytelling, inclusive, ele tem muita facilidade aqui, porque a gente tem no DNA o hábito da novela. Sim. Então, essa coisa de contar histórias é uma coisa que já está dentro do brasileiro. Introjetado dentro da nossa psique, até, digamos assim. E daí, quando você se forma como eu, você estuda muito neurociência. Sim. Estuda as associações do cérebro, neurônios, etc. Isso. Para você saber onde a informação, como se processa ela em termos de como cerebrais. Quimicamente a história funciona. Exatamente. Nossa, eu acho maravilhoso, eu até me empolgo. E também muito psicologia, mito, porque você usa muito símbolo. Porque na realidade o que acontece é o seguinte: você usa a voz para conversar com a lógica, mas você usa a imagem para conversar com o inconsciente. Uhum. Então é como se eu tivesse em 2 diálogos ao mesmo tempo com uma pessoa. É bem interessante. Eu sou apaixonada por digital storytelling. Nossa, eu gosto de comunicação, mas assim, esse seu trabalho, eu acho que ele elucida, para muitas pessoas como eu, que me considero leiga nesse assunto, ele elucida e traz para nós esmiuça um pouco essa explicação. Eu acho importante você fazer algo, entender também como aquilo funciona, não é? Porque você se torna mais acessível para você pode trabalhar melhor e levar isso para muitas pessoas. E traz um pouco traz empatia. Sim. Porque você, na realidade, você conecta com o lado humano.
A pessoa entra na história do outro, não é uma reportagem, é uma história contada, é diferente, é um outro mecanismo de Nós vamos mostrar um pouquinho disso já conexão. já. Maria Cristina, uma pessoa, tive um convidado aqui que ele nos colocou o seguinte, eu perguntei para ele que ele trabalha a questão de marcas e patentes, e eu falei, então o que se diz que uma imagem vale por 1000 palavras é fato? Ele falou, não, Mara, isso já foi. Hoje uma imagem vale pelas primeiras 1000 palavras, pelas primeiras, não é? Existe todo um caminhar a partir disso, né, desse desenvolvimento que hoje vem sendo muito explorado, ou pelo menos em termos de primeiro mundo, ou sei lá como dizer, mas que aqui no Brasil ainda é incipiente, não é? É porque a lógica, a parte consciente, muitas vezes é adestrada, né? Sim, mais o inconsciente. Então, quando você consegue construir um diálogo com o inconsciente, inclusive você rompe paradigma, você rompe preconceitos, você rompe coisas que às vezes não são nem da pessoa, mas elas são introjetadas na pessoa e ela passa a agir daquela forma, que é o adestramento que a gente tem, que todo mundo tem, né? Todos nós sabemos muito bem do que estamos falando. Maria Cristina, vamos contar um pouquinho assim, na parte profissional, eu vi aqui também que você foi responsável pela parte de marketing da Dior no Brasil. Conta um pouquinho dessa sua experiência, seu background, para aí a gente contar da sua vida. Então, eu estudei marketing de moda em Milão, isso é minha formação inicial, trabalhei muito tempo na Vogue, fazia com Ricardo Covaric, editora de projetos especiais, fui editora de uma outra revista de viagem, depois fui para a internet, sempre trabalhei com edição e depois de um casamento com uma pessoa da política, eu passei a ter um lado um pouco mais idealista no sentido de defender causas, que nos Estados Unidos chama meio que advocacy, né? Que é o lobby do bem, é o lobby quando você faz um lobby por uma causa e não por um produto. Mas isso está um pouquinho no seu DNA já, vamos contar um pouquinho disso, está? Vou passar dividir um vídeo com vocês. Nós temos aí, produção, um vídeo choice. Por favor, pediria. Aí nós vamos comentar, porque como ele está em inglês, passando as imagens e você vai comentar. Tá ok? Por gentileza, produção. Então, eu fiz esse vídeo para o meu pai, na realidade, e eu falo um pouco, ele é inglês, eu estava morando lá, e eu falo um pouco nele da limitação que as mulheres sul-americanas têm. Era você na motocicleta? Eu com meu pai. Ah, tá, que fofo. Eu com o Clinton, eu com meus 2 maridos, o James do lado de cá e o Fad do outro lado. Pode comentar do vídeo, enfim, estamos à vontade, podemos ir um pouquinho mais lento, talvez? Então, e fala um pouco dessa dificuldade que as mulheres têm, principalmente em países latinos, de assumir a importância que elas têm num protagonismo de transformação e mudança. Eu acho que a gente é meio condicionada a achar que somos dependentes de homens. Na realidade, em geral, a mulher é que é o esteio. Sim. Né? Somos nós que educamos, a sociedade, que educamos os homens, isso, não é? Isso. A mulher é a ponte para a nova geração, né? Com certeza. E acho que cabe... Olha aí você nessa campanha, qual é o nome dessa campanha, Maria? Bem Querer Mulher. Bem Querer Mulher. Uma campanha de não violência à mulher. Você ainda atua nessa campanha? Era mais atuante porque eu fazia palestras sobre violência contra a mulher, agora faz algum tempo que eles estão trabalhando num outro nicho. Eles estão trabalhando não só em conscientizar, sim, eles estão trabalhando em tentar resolver os problemas. Eles montaram um grupo de assistentes sociais que ajudam a resolver o problema. Vi ali a Maria Cristina. Tem como voltar essa imagem no New York Times? Não? Ok. Falando do seu trabalho, foi aquela passagem? Não, é capa do Wall Street, o título é How Much Brazilians Care About Corruption. E how much Brazilians care about corruption? Eu não sei, muito, mas eu acho que eles estão cada vez mais incomodados. Com certeza, com certeza. É algo que, como diríamos, já não aguentamos mais. Você no mensalão, onde você teve uma... Diga você. Eu depus contra a corrupção, né? É uma coisa meio anormal. Esse foi um atentado que eu tive, porque eu depus... Atentado? Foi. Eu depus contra a corrupção. Foi um carnaval, não foi?
ou não? Foi 22 de maio, não foi carnaval, não foi, mas tá. foi 22 de maio. Meu pai falando para mim, vai para Paris, esquece porque nada muda aqui. Seu pai foi político? Foi senador? Não, deputado? não. Meu pai, a minha família toda trabalhou sempre com imóveis, incorporação. Incorporação. Ruth, a Ruth falou, o pai dela foi senadora, então Não. eu perguntei, nossa amiga em comum, querida Ruth, beijo Ruth. Não, sempre com... Parte de incorporação a gente nunca teve trabalho nenhum com o governo, nem era empreiteira, era incorporação mesmo. Ok, eu sei. Aquele prédio que foi implodido era do meu avô que fez, aquele primeiro, Wilson Mendes Caldeira. Sim, sei, li a respeito. Maria Cristina, olha aí no mensalão com uma cara de... Eu vi a entrevista, uma postura bastante firme, eloquente, uma mulher de personalidade marcante. Não é? Uma pessoa de personalidade marcante. Muito gostoso ouvir o seu trabalho, porque você passa uma firmeza em todas as áreas, tanto nessa parte agora de storytelling, como também na parte... Enfim, os vídeos que eu vi a seu respeito das lutas, das campanhas, e nós vamos falar um pouquinho da questão da mulher. Não é? Da parte da mulher, da parte de seu engajamento com essas causas, como você está hoje, não é? Tá, então, eu acho muito importante a mulher se apropriar da importância dela. Eu não acho nem que seja tão necessária a mulher ter cargo, mas ela tem que se apropriar do protagonismo de cidadania. Porque, na realidade, quem lida diariamente com escola, hospital, e pode medir o padrão da qualidade de serviço é a mulher. Então, eu acho que eu sou a favor de uma democracia mais participativa, não uma democracia de você o político só busca as pessoas de 4 em 4 anos. Eu acho que deveria ser uma participação de mandato. Uma interação maior entre o político e com a internet isso é viável, né? Totalmente viável. E eu não sei, o que se observa é que fica difícil caminhos. Assim, os caminhos parece que levam a isso, né? A essa nova dinâmica ela já se instalou. Isso vai acontecer. Eu acho que existe uma resistência, porque eleição é um negócio. Um business, a big business. Então, tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso, e a partir do momento que a coisa tenha mais força na internet, é natural que a eleição passe a se custar menos, porque o político vai depender menos do marqueteiro, ele vai ter um time de comunicação de mandato e não de venda de produto. Porque hoje eles são quase que produtos, né? E não uma relação. É um trabalho pontual, eu quero ganhar seu voto, então eu vou fazer. E o que tem que ser feito é uma construção de relação, né? É o ideal, né? Ou pelo menos é o correto. Não vou nem dizer ideal, porque senão nós vamos idealizar e aí eu acho que já entra num outro espaço, num outro território que não é tão tangível. Pode dizer. Mas eu acho que a médio prazo isso vai acontecer natural. Naturalmente, exatamente. É mais ou menos assim, a eleição antiga vai ficar que nem meu pai tinha no escritório dele quando eu era pequena, Telex. Eu lembro do Telex. Telex em relação à internet, entendeu? Sim, aquele pode existir. Que caindo, não é? A comunicação era via Telex, não é? Lenta, enfim, todo um código inacessível para a maioria das pessoas. Isso, exatamente isso. E eu acho que a internet, as redes sociais, elas vieram justamente fazer essa democratização, como você falou. Ela é muito acessível, principalmente essa nova geração, a geração Y, é uma geração muito rápida, foi praticamente educada com a internet. E eles são multimídia, né? Totalmente. A sinapse cerebral deles é multimídia. Eles gostam de som, imagem, movimento, eles não gostam de ler, eles têm dificuldade para ler. Porque é lento, não é? A leitura, ela é mais... Porque eles gostam de mais estímulo. Mais estímulos. Muito interessante. O que às vezes causa até alguns problemas nesse choque de gerações, às vezes com a questão de pais e filhos, funcionários... Não só pais e filhos, eu acho que até a parte educacional, tem um cara especializado nisso, que eu fiz um curso com ele lá nos Estados Unidos, chama Daniel Pernsky,
que fala dos nativos digitais e não. E como a sinapse cerebral deles é diferente. É diferente. Não, tem alguma explicação, porque eles são muito hábeis. Eles são muito hábeis. Como agora você está falando da sinapse, então está explicado por quê. Porque realmente são diferentes. Né? Às vezes, assim, a gente, às vezes, eu falo por mim, me sinto às vezes muito lenta, isso me incomoda. É que a deles, a sinapse, é diferente, essas conexões cerebrais. Eles têm talento para outras coisas que a gente não tem. Por exemplo, a gente tem mais capacidade de se concentrar, ler, focar, tal. Eles são mais 360 graus. 360, exatamente. Né? Eu acho que nós ainda estamos na casa 180, não sei, algo mais ou menos assim. E já, né, um avanço, vamos pensar assim, em termos de história. Mas eles não, são 360 e de volta, né? É o sentido horário e anti-horário, então é muito rápido. E não tem muito hierarquia. Porque nós estamos sendo uma aula aqui. A gente aprendeu as coisas de cima para baixo. Sim. Eles constroem os conhecimentos de forma coletiva. Porque o professor dá uma matéria, ele vai na internet, ele fuça. Então, assim, existe uma participação e um protagonismo diário. É um outro jeito de mundo, né? É um outro jeito de fazer o mundo. Uma outra maneira, exatamente. Nós temos mais um vídeo, eu queria ver com a produção se podemos mostrar um vídeo a respeito onde você coloca, eu vejo, falando da questão latina das mulheres aqui, esse vídeo está em português, temos como rodar? Por gentileza. 1 milhão de pessoas nas ruas e só 2 perguntas na minha cabeça. Aonde é meu lugar? Será que sou capaz de confiar novamente em alguém? Sou uma mulher brasileira que estava nas ruas semana passada protestando contra a corrupção. Um protesto que começou 8 anos atrás, quando testemunhei no mensalão. Olhei em volta e vi no olhar de cada mulher um grito por justiça. Eu vi refletido nos olhos delas o que tinha escrito na minha camiseta, um enorme chega. Fui traída tantas vezes por pessoas que acreditava serem confiáveis, por advogados contratados a preço de ouro para defender meus direitos que fizeram o oposto, que já não sei mais em quem confiar. Eu sou uma mulher, como qualquer outra, que tem o direito à justiça, dignidade e amor. Eu acredito que justiça serve para fazer a vítima inteira novamente, e não para punir o réu. Sou uma contadora de histórias, tentando construir pontes para gerar mudanças através de reflexão e consciência. Fui julgada de todas as formas possíveis por gente que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo comigo. Mas se existem histórias, não existem julgamentos. Eu não acredito em respostas mágicas para perguntas antigas. Eu acredito em novas perguntas, perguntas nunca feitas antes. Eu acredito nas mulheres, mulheres comuns. Mulheres são a ponte para a mudança da próxima geração. Eu acredito em valores humanos. Acredito que uma história pode tocar uma alma e reeditar o futuro. Eu acredito nos sonhadores. Eu sonho que, ao invés da politização de humanos, teremos a humanização dos políticos. Deixei as ruas, deixei o Brasil e enterrei o passado. Eu acho que nós podemos mostrar na prática o que é o storytelling. Não é? Nossa, quantos minutos tem esse vídeo? Esse acho que tem Mais 3. O máximo é 3. Esses vídeos que são uma ferramenta de comunicação para a rede social mesmo, eles têm que ter de 1 minuto e meio a 3. Fantástico. 3 é o máximo. O máximo. Por essa questão que você falou da pressa também da rede. Não é só isso, não. As pessoas dispersam. Dispersam. A qualidade quanto você mostrou nesses 3 minutos, incrível. Você falou, nossa, se fossem quantos assuntos, né? Você falou da nossa situação, da situação da mulher, da sua situação, um pouco do seu passado, da sua decisão, falou passado, agora é uma outra etapa, enfim, você fez um briefing aí, né? Bastante, muito legal. Maria Cristina, o nosso tempo aqui, infelizmente, é limitado. Obrigadíssimo. Infelizmente, eu ficaria com você aqui, teríamos assunto, porque conteúdo é o que não lhe falta. E com você, não é fé. Acabou a fé. Ela entendeu que acabou. Ela estava quietinha, a cachorrinha até agora. E agora ela entendeu que acabou, tanto que ela já se levantou. Vamos, não é? Olha aí, que gostoso. Mas você vai voltar para nos mostrar mais material, nos contar mais a respeito e nos
assim, agregar, né? Porque é diferente, é importante explicações, eu gosto de pessoas que explicam. Então, Que, essa coisa do storytelling, seria muito bom se os candidatos a presidente do Brasil, principalmente o Eduardo e o Aécio, usassem isso um pouco. É muito eficaz. Porque é uma forma de conhecer humanamente o outro. Tira a vala que existe entre um palanque e um cidadão. Coloca as pessoas como humanas. E isso é essencial. Eu trabalhei, né, na campanha do Obama e a gente usou bastante. Nossa, eu ia falar isso durante... Até as redes sociais elegeram o Obama, né? Não é? As redes sociais. Porque no início o Brasil tem um pouco de resistência, né? Redes sociais, é mais para adolescente, até um ranço do Orkut. E aí depois, peraí, as redes sociais elegeram o Obama. Opa, não é aquela coisa? E as manifestações que... ou seja, o poder, ele algo, não é? Ele, como você falou, desceu do palanque. Ele é horizontal agora. Exatamente, um acompanhamento horizontal, como a gente diz no Tanto hospital. Que você não vê mais, por exemplo, quando teve os Black Blocs, eu fui porque eu queria entender como eles funcionam e conversei com eles. Não existe um líder. Sim. Existe coordenadores no máximo, mas eles são meio que horizontalizado o negócio. É uma rede. É uma rede de liderança. Isso traz o poder muito mais próximo da população, do cidadão, e tem que haver mudança. Como já houve essa mudança em termos de comunicação, não é gente, se comparar a Revolução Industrial, um antes e um depois. Maria Cristina, eu nem vou me despedir porque você vai voltar. Eu aguardo vocês, viu, Fê? Obrigada. Olha lá, eu aguardo vocês. E eu Obrigada. peço que vocês nos aguardem. Nosso bloco chega ao final. Um prazer imenso estar com vocês. Prazer foi meu. Foi nosso, né, Fé? Né? Me incluam, por favor. Obrigada. E até o próximo bloco. Até já.